Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim Marco Antônio Villa. Vamos direto ao assunto. Ontem, um boletim com grande repercussão, cantamos a bola, depois outros repercutiram, tudo bem, isso faz parte. A questão o Jair Bolsonaro dizendo que ninguém vai me levar preso, eu resisto à bala, insinuando, portanto, que uma decisão judicial é para ser descumprida e ainda atacando os policiais que, eventualmente, no caso de uma decisão judicial desse Jair, se fosse prendê-lo, detê-lo, ele poderia, portanto, atirar, incentivando que as pessoas ajam da mesma forma. Olha a gravidade da fala do mito, que na verdade é um criminoso, alguém que atentou contra a Constituição cidadã e liderando a abolição violenta do Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro do ano passado e os 4 anos de ataque sistemático ao Estado Democrático de Direito quando foi presidente da República. Ele está colocado contra a parede, né? Basta ver o episódio da Hungria, da embaixada húngara, né? E eu falei aqui, vocês são testemunha, é preciso saber que além de Carlos Bolsonaro, quais outras pessoas procuraram o Bolsonaro na embaixada. Está nos arquivos aqui do canal, né? E muitos podem ter entrado no porta-mala, inclusive Bolsonaro e seus amigos no Rio usam muito o porta-mala. Então, ali é importante. Agora, fiquei muito satisfeito ao ver a notícia que a Polícia Federal vai ver as imagens, vai buscar as imagens, né? Aquelas que o New York Times publicou, do Bolsonaro na embaixada, e aí nós vamos saber o que aconteceu, quais foram as outras pessoas, ou se teve encontros secretos, né, colocando em risco outra vez a democracia brasileira. Então, isso é central. Essa é uma questão muito, muito, muito importante. E ele sabe. Ele parece nessas feiras agropecuárias, faz aquela encenação, aquilo lá é uma espécie de adeus, né, porque ele caminha para a prisão. Evidentemente que o inquérito precisa estar pronto, os inquéritos, um deles sobre os atos golpistas, ser recebido pelo Supremo Tribunal Federal, ação penal, desenvolve, vai ter os embargos infringentes, etc. Tudo lá, o que nós já sabemos, e depois do trânsito julgado, a cadeia, porque ele certamente será condenado. Então, ele diz que, nesse caso, ele resistiria à bala. Conversa fiada, o que ele está falando, e eu disse ontem, reafirmo aqui, é que ele está incentivando os seus seguidores extremistas, né, aqueles que ele facilitou a compra de armas pesadíssimas e munições, como nunca na história do Brasil republicano, ele o fez, todos os controles existentes, ele rompeu com esses controles. Esses extremistas nazifascistas bolsonaristas, não é que todo sujeito que votou no Bolsonaro é nazifascista, não, esses a quem ele se dirige são aqueles que em redes sociais postam com fuzil, com armas, que estimulam a violência. Aquela deputada que dá uma bonequinha, a bonequinha armada com fuzil. Olha que ponto nós chegamos no Brasil, é o ponto mais baixo. Então ele está dando recado para os extremistas, seguidores que, no caso de uma prisão dele, porque ele lembra quando ele foi assaltado no Rio de Janeiro? Ele estava numa moto, chegaram 2 menores lá, assaltaram, ele entregou tudo, só não entregou a cueca porque não pediram, foi celular, tudo, entregou tudo, a moto, então é papo furado, é o covardão. Então o covardão está estimulando os malucos de alguns dos seus seguidores para um ato de violência, né, quando ele for preso. Então, essa é a linguagem. É do tipo, como eu já disse, de um engenheiro do caos, tantas vezes citado aqui. Bem, a questão agora que se coloca da seguinte forma. Olha como é a ironia. Sérgio Moro foi aquele que mudou os rumos da eleição de 2018. O líder das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele prendeu, impedindo, portanto, que ele pudesse participar das eleições em abril de 18, né, 7 de abril, para ser mais preciso, e isso abriu o campo para a eleição do Bolsonaro. Teve outros fatores, mas esse foi o elemento mais que determinante. E aí, é terrível um juiz ter feito isso, depois de 22 anos de magistratura, ele abandonou a magistratura, foi ser ministro da Justiça daquele candidato da eleição que ele acabou favorecendo, sim, e ele sabe disso.
ele não é tonto, né? Quando ele mandou prender, ou seja, algo de uma falta de ética assim, elevada ao cubo, e assim ele o fez. Depois, como soubemos todas as informações da Vaza Jato, como é que foi o trabalho, entre aspas, da Lava Jato via Vaza Jato. Então, e aí viu-se que aquela figura pública, aquilo que ele falava era o oposto, né? Eram coisas tenebrosas que foram feitas, como dificilmente encontraremos na história judicial do Brasil republicano, de forma tão contínua e com tanta gente envolvida. E digo isso porque eu conheço muito dos processos políticos da República e eu nunca vi um tão longo, com tanta gente, com tantas ilicitudes. Portanto, algo extremamente grave, muito mais grave, algo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então, o que acabou acontecendo? Ele depois acabou sendo chutado do ministério, a expressão é essa, pelo Bolsonaro, né? Era uma luta pelo poder no interior da Polícia Federal, nós acompanhamos aqui no canal todo o episódio, ele foi chutado para fora do ministério, tentou até fazer algumas acusações ao Bolsonaro e, posteriormente, entrou na vida política de forma mais aberta possível. Já o era como ministro da Justiça, mas ainda como pré-candidato presidencial, pelo partido Podemos. Transferiu o título eleitoral para São Paulo, vale destacar, que depois foi impugnado pelo TRE do estado de São Paulo, ia ser candidata a presidente. Gastou, segundo o Podemos, o partido Podemos, a senhora Renata Abreu, presidente, mostrou os documentos que estão nos autos do processo, registra-se, uma fortuna, inclusive eram gastos não do fundo eleitoral, porque não havia ainda eleição, mas do fundo partidário. Mas tudo, advogados, segurança, hotéis, viagens, roupas, até bermuda, né? Uma festa, gastou uma fortuna. E aí, deixa o domicílio em São Paulo, vai para o Paraná, não é mais candidato a presidente, e também saiu do Podemos, foi para o União Brasil e candidato a senador. Evidentemente que é uma ilicitude gravíssima, ilicitudes que foram cometidas no plural, e ele vai ser cassado. Eu estou acompanhando o julgamento no Paraná, está 1-1, provavelmente vai ser, não é impossível ser 4-3 para que ele se livre das acusações, e aí vai para Brasília, e lá ele vai ser cassado. No TSE, ele vai ser cassado. Vai ser 4-3, 5-2, mas ele vai ser cassado porque é uma série de precedentes, entre outros, da então senadora, também juíza, Selma Arruda, chamada Moro de Saias. Olha as ironias da história, como diria Isaac Deutscher, né? A Moro de Saia foi cassada e agora o Moro de Calças vai ser também cassado. É uma história que ele vai ficar suspenso os direitos políticos por 8 anos, mas a situação vai ficar mais grave ainda. Olha como é o dia seguinte. Nada como o dia seguinte. Por quê? Eu vou citar, e estava conversando com várias pessoas hoje, me informando bem, segundo o Globo, eu estou falando do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Luiz Felipe Salomão é o presidente do CNJ. Bem, ministro do STJ, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Diz o seguinte, a matéria do Globo. No relatório parcial do ano passado, o CNJ apontou que houve uma gestão caótica no controle dos recursos provenientes dos acordos de delação premiada e leniência firmados com o Ministério Público e homologados por Moro. Envolvidos na investigação afirmam que a conclusão da correição será mais dura e trará indícios consistentes da prática de delitos que precisam ser apurados. Continua o Globo. E, finalmente, com a instauração de uma investigação criminal, Moro deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, já que tem foro privilegiado como senador, o foro de prerrogativas, né? O caso pode, inclusive, acarretar na inelegibilidade do ex-juiz. O CNJ tem precedentes afirmando que quando as penas têm potencial de acarretar consequências na esfera criminal, os procedimentos seguem válidos no órgão, mesmo a pessoa tendo deixado a magistratura. Este é o caso de Moro. Bom, a questão, então, de um lado, é o processo eleitoral, que é o que eu comentei anteriormente, que ele vai ser cassado e vai ter o direito suspenso por 8 anos, a contar da eleição de 2022, essa deve ser a interpretação, portanto, até 2030, e aqui é uma outra coisa, é uma ação penal que vai correr no STF. Aí depende do relatório desse inquérito do CNJ, que vai ser encaminhado para
o STF, e aí precisa ver quais as acusações que vão pesar sobre Sérgio Moro. A matéria, quando o CNJ diz gestão caótica, é grave, né? Você fala assim, meu Deus do céu, indícios consistentes da prática de delitos, aí a situação fica complicada. Quais delitos? Por que consistente? Gestão caótica? Está se referindo àqueles valores fabulosos lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Tudo isso tem de ser, evidentemente, devidamente apurado, com a maior transparência do mundo. Está sendo. Isso daí, indo para o STF, certamente vai ser recebido e aí vai se transformar numa ação penal. Dependendo das acusações que vão ser imputadas ao ex-juiz e ao ex-senador, porque ele já pode ter sido cassado senador, mas o processo continua no STF, é importante essa questão, e aí ele pode, além de ter os direitos suspensos políticos por 8 anos, acabar de ser condenado. Que tipo de condenação, por quantos anos? Isso ainda não se sabe, porque tem que esperar qual é a denúncia, o conjunto da denúncia que vai ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal, se ela vai ser recebida em toto ou não, pode ser que ela recebida à parte, como é que isso vai tramitar. Então note, isso é muito importante. Sérgio Moro está numa encruzilhada também danada, igual o Jair Bolsonaro. Vê que os dois voltaram a se encontrar o caminho. Eles se encontraram em 2018, né? E agora tiveram algumas divergências e voltaram a encontrar em 2022. Ele assessorou, vale lembrar, Bolsonaro no segundo turno, nos debates, estava toda hora lá falando no ouvido dele nos intervalos, nos debates televisivos, o Brasil inteiro assistiu, recebeu apoio lá na eleição do Paraná, mas daí para frente a sua situação foi ficando a cada dia mais desconfortável. E por estranho que pareça, o PL, o Partido Liberal no Paraná, é que também está demandando pela sua cassação lá no Paraná para que tenha novas eleições. É possível, depende do trâmite, claro, no Tribunal Superior Eleitoral, que seja eleição durante o primeiro turno da eleição municipal. Aí se faz a eleição num momento só. E já se resolve a questão dos municípios paranaenses, eleição para as prefeituras e câmaras de vereadores, e também a questão do Senado. E por quê? Nenhum estado pode ter menos que 3 senadores. Então, o que vai acontecer, caso ele seja cassado, assume provisoriamente o suplente. Provisoriamente suplente até a eleição, a escolha dos eleitores paranaenses do novo senador, que pode ser que ocorra no primeiro domingo de outubro desse ano. Vai depender, portanto, junto com a eleição municipal, como disse, vai depender do que ocorre em Brasília. Então, veja como é que a história segue caminhos, ninguém imaginaria isso. Em certo momento, o Sérgio Moro parecia o combatente da luta contra a corrupção, imaginava-se que ele estava enfrentando, e era uma pessoa de reputação absolutamente ilibada. Depois teve todos esses atropelos, teve a ida aos Estados Unidos também, naquela banca de advocacia, que foi um problema, porque aquela banca tinha relação também com empresas envolvidas na Lava Jato, portanto já tinha um conflito ético claríssimo, que não tem, né? Isso daí, um aluno na primeira semana de aulas no curso de Direito já identifica que há um conflito de interesse. Ele nunca poderia ter ido para trabalhar nessa banca e que estava envolvido esse escritório com assuntos de empresas com multas bilionárias pela Operação Lava Jato. Ele lá estava. Bem, a questão que se coloca, portanto, o destino dele é muito complicado. Assim como o Bolsonaro caminha para a prisão, Sérgio Moro tem, nesse sentido, um caminho parecido. O Bolsonaro acabou sendo também suspenso seus direitos políticos por 8 anos, ficando inelegível. Moro o será, tudo indica, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A questão é que Bolsonaro, o processo está mais rápido, tudo indica que os inquéritos, um deles, os atos golpistas, deve chegar em maio, acredita-se, ao Supremo Tribunal Federal, deve ser condenado. E pode ser que venha aquela história da avó de Korloff, da velha propaganda, eu sou você amanhã, né? O Bolsonaro podia olhar para o Moro e falar, eu sou você amanhã, ou seja, vinha um processo, esses aqui que eu citei anteriormente, do CNJ, ser recebido pelo STF e ele ser condenado. E aí a situação de Sérgio Moro vai ficar extremamente difícil, eles voltam a se encontrar condenados. Olha que, e aí condenados duplamente, um na esfera eleitoral e depois condenados os dois na esfera criminal. A história é assim,
Por isso que ela é escrita pós-facto e ninguém imaginaria que em 2018, vamos pegar janeiro de 2018, né, que ocorreria isso, janeiro, fevereiro, março, abril mesmo de 2018. Nós estamos 6 anos em termos históricos, é pouca coisa. Estamos em 2024. Veja como o cenário é radicalmente distinto. Eles caminhavam para o estrelato em 2018, os dois. Hoje eles caminham para uma decadência política e jurídica. E no campo republicano, ética e moral. A história é assim. Se você gostou desse e de tantos outros boletins no meu canal e está assistindo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Se você já está inscrito, indica a um amigo. Nos encontramos amanhã. Até! Eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.